O que caracteriza o jornalismo, na minha opinião, é a reportagem. É ir atrás, é investigar, é esse trabalho de esse deslocamento, esse gostar de ir a fundo nas coisas, de investigar e buscar informação e se comunicar com um monte de gente, fazer entrevista. Eu acho que isso que caracteriza o jornalismo. A profissão de jornalista não é uma profissão onde o sujeito tem autonomia pessoal, ele se enquadra em situações bastante determinadas pelo veículo onde ele trabalha. Eu descobri o que era jornalismo, a questão da reportagem, né, a importância depois do negócio da apuração, todos os aspectos do jornalismo. O jornalismo tem técnicas que podem ser colocadas em prática para melhor aprofundar aspectos da realidade, mas ele, em hipótese alguma, se resume ou se limita a essa técnica. Porque se ele se limitar a essa técnica, ele vai entrar numa consonância com o pior da ciência, que é aquela visão do cientista neutro, que não tem nenhuma relação com a realidade que ele está estudando. Eu sou um simples observador empírico da realidade. Quantos jornalistas não acham que jornalismo é isso? É difícil pensar no jornalismo hoje, porque eu estou muito decepcionada com o jornalismo. Porque quando a gente cai na vida real, quando a gente começa a trabalhar mesmo, a gente vê que os sonhos não são reais, que os ideais não são concretos. O jornalismo não está em crise, o jornalismo está num deboche completo, no qual ele só nos revela a espetacularidade dos fatos. Porque a gente sempre acha que vai mudar o mundo, e a gente não muda nem a gente mesmo. Na verdade, quando eu entrei, eu já não tinha uma ideologia que às vezes as pessoas entram e vão perdendo muito ao longo do curso, que dá aquele abismo, assim, que a pessoa acha que vai entrar e vai mudar o mundo, e quando ela sai ela já está desiludida. Eu já tinha meio que essa visão de que as coisas não são como a gente pensa por causa do meu pai, das coisas que ele contava. O jornalismo sempre está em crise e é bom que esteja em crise, porque quando ele não está em crise, na verdade, ele se acomoda. A crise atual é uma crise com dupla face. Em primeiro lugar, é uma crise de qualidade. Nós estamos, na verdade, buscando maneiras de ter um jornalismo que contente os diferentes segmentos da sociedade. Em segundo lugar, ela é uma crise também tecnológica, porque está mudando radicalmente o modo de produzir notícias e de difundir, e nem sempre as empresas estão bem preparadas para essas alterações. O jornalista tem uma função social. Ele ajuda a construir a sociedade. Ele retrata a sociedade como ela é, mas eu acho que ele tem que ajudar a sociedade a se ver e ver para onde ela está indo. Eu garanto que você é tratado nas ruas como um astro pop. É ou não é? Quase. Eu acho que tem muito da tietagem, mas tem também um respeito, digamos assim, por uma figura que é mais séria, né? É diferente da situação de um ator. Mas pedem para tirar foto. Sim. Pedem autógrafo. Sim. E algumas mulheres arriscam dizer que você é muito bonito. Sim. Astropop, cara! Todo jornalista é ambicioso, né? Todo jornalista tem algumas características que são inerentes ao próprio sistema. O jornalista está exposto, ele não pode ficar detrás da sua pena ou do seu computador. Ele, ao escrever, ao aparecer, ele está se expondo à opinião pública. Consequentemente, há uma certa dose de narcisismo nisso tudo também. Então, essas novas gerações, às vezes, talvez exacerbem mais essa questão da imagem pública. Porque, evidentemente, nós estamos vivendo num mundo de entretenimento, de grande estrelato, e muitas vezes há uma tentação do jornalista de em vez de fazer notícia, ser a notícia. Eu acho que aí é um perigo. Um economista falou uma coisa
chama Luigino Bruni. Eu tava participando de um congresso de comunicação e ele foi fazer uma palestra lá, que ele dizia que jornalista é aquele que consegue olhar para uma situação talvez difícil e que consiga dali tirar algo de positivo. No começo foi uma coisa que me deixou uma interrogação, assim, né? Porque eu falo, mas o jornalista tem que buscar todos os lados, tem que, não sei, às vezes se a situação é trágica, você tem que mostrar a tragédia. Mas eu pensei isso realmente muito tempo. O jornalista, sim, eu acabei concordando com ele. É aquele que olha para uma situação e que no papel de comunicador ele consegue ter essa visão do diferencial, do que dali pode sair, né, quais são os frutos daquilo. O trabalho do jornalista mudou muito, mas acima de tudo eu acho que a realidade ficou cada vez mais complexa e o profissional que dá sentido e significado para essa realidade continua sendo alguém que tem uma capacidade de interpretação, por um lado, uma mobilidade nesses vários níveis dos quais a realidade é composta. E quando eu falo em complexidade, eu falo que a cada dia, talvez a cada segundo, tem um novo nível de realidade, a cada nova tecnologia tem um novo nível de realidade. E o jornalista é aquele que circula por esses níveis, dando sentido e dando significado. A reflexão, a capacidade crítica e eu diria, a capacidade filosófica, no sentido de conceitualizar essas mudanças e essas transformações, nunca foi tão necessária para o bom jornalista hoje do que em outras épocas, em outras fases. Essa é a grande questão. Que tipo de jornalista a sociedade quer para ela? Que tipo de jornalista a imprensa quer para ela? Essa eu acho que é a grande questão hoje. Por que não é mais obrigatório o diploma? Por que, sabe, qualquer um não pode ser jornalista?